Merlong Sola. Muito bom dia, senhores deputados, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores telespectadores da TV Assembleia e da Rádio Assembleia. Ontem, a presidente Dilma lançou o Plano Safra para a safra 2014-2015. O ano agrícola, ele começa no início de julho, no primeiro dia de julho, e vai até de um ano, e vai até o último dia do mês de junho do ano seguinte. Então agora, neste mês de junho próximo, estaremos concluindo o ano agrícola 2013-2014 e iniciando a partir do dia 1º de julho o ano agrícola 2014-2015. E todos sabemos, senhor presidente, o quanto o setor agropecuário é importante para a economia brasileira. Uma parte substancial da população brasileira ainda mora no campo. No caso do estado do Piauí, de acordo com o IBGE, 35% da população ainda mora na zona rural, mas se nós levarmos em conta que boa parte das nossas cidades são pequenas e ainda tem toda a sua economia girando em torno da agropecuária, nós vamos constatar que bem mais de 35% da população do Piauí dependem de atividades econômicas realizadas na zona rural, na agricultura, na pecuária, no extrativismo, em outros segmentos. Portanto, é importante verificar como o poder público federal vem tratando o apoio ao desenvolvimento da economia agropecuária no nosso país e o tipo de repercussão que isso tem sobre a economia piauiense. Nós já dissemos aqui algumas vezes que o estado do Piauí vem crescendo acima da média do Brasil. Que a nossa participação no Produto Interno Bruto brasileiro girava em torno de 1,4% em 2002 e que em 2010 chegou a aproximadamente 0,6%. Há a necessidade de que essa participação cresça mais rapidamente para a gente chegar no mesmo percentual da participação do Piauí na população brasileira, que é de aproximadamente 1,7%. Quando isto acontecer, a riqueza gerada no Piauí, dividida pela população piauiense, estará no mesmo patamar da riqueza gerada no Brasil, dividida pela população brasileira. Ou seja, nós teremos a mesma renda per capita, porque nós encontramos uma grande defasagem, a renda per capita do Piauí correspondendo a apenas cerca de 30% da renda per capita brasileira. Hoje, como o Piauí está crescendo mais rápido, essa participação já aumentou, mas aumentou pouco, está em torno de 35% da renda per capita nacional. Isso demonstra o quanto é importante que o Piauí continue crescendo mais rápido do que o Brasil. E para crescer, além de infraestrutura, como nosso estado tem estradas hoje boas, bem asfaltadas, tanto as BRs quanto as estradas de responsabilidade do estado, é importante o investimento na área social, como a educação, é importante o investimento na área da habitação, mas também o investimento na própria área econômica. E um dos segmentos importantes da economia é justamente o setor agropecuário. Então nós temos que verificar como o governo federal está tratando este assunto. E a presidente Dilma ontem lançou o Plano Safra 2014-2015. E mais uma vez demonstra a sua capacidade de trabalho, a sua enorme fé no crescimento do Brasil, com repercussões positivas para todos os estados do país.
ela anunciou o Plano Safra da Agricultura Familiar no valor de 24,1 bilhões de reais. 24,1 bilhões de reais. Além desse enorme valor, que é muito significativo, porque se nós compararmos, nós vamos ver que houve um aumento de 10 vezes em relação ao que foi aplicado na safra 2002-2003. A última safra planejada pelo governo anterior ao governo do PT. O Plano Safra 2002-2003 aplicou na agricultura familiar 2,3 bilhões de reais. A partir daí se iniciou um processo de crescimento dos recursos destinados ao PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e ano a ano esse recurso foi crescendo, chegou na safra que estamos concluindo, ou seja, na safra 2013-2014, a 21 bilhões aplicados, e agora a nossa presidente, acreditando no Brasil, acreditando na agricultura familiar, lançou o plano de que em 2014, 2015 a gente aplique 24,1 bilhões de reais na agricultura familiar. Portanto, 10 vezes mais do que o que foi aplicado na última safra anterior ao nosso governo. Mas não fica só no aumento dos recursos, deputado Magalhães. A coisa vai para além. Há uma preocupação com a renegociação das dívidas dos assentados, para que esses milhares de assentados possam recuperar a sua capacidade de crédito, de modo a investir nas terras que receberam através da reforma agrária. Uma intensificação do seguro agrícola, que dá tranquilidade ao nosso agricultor nos momentos de intempéria, como as secas ou excesso de chuva, não é? Um incentivo à produção agroecológica, para ver se a gente se torna menos dependente de produtos produzidos com agrotóxicos, não é? Um aumento dos investimentos na juventude rural e também no semiárido e ampliação dos recursos destinados a unidades produtivas tocadas pelas mulheres, porque o nosso governo acredita fortemente na força das mulheres. Bom, também uma preocupação importante com a assistência técnica e extensão rural. Afinal de contas, ainda é uma mazela da nossa estrutura social o fato de que grande parte dos agricultores familiares tem baixa escolaridade. E assim, muitas vezes, dificuldade de absorver e aplicar tecnologias mais modernas. Então, o nosso governo está aumentando o investimento na extensão rural. De 56 milhões destinados à assistência técnica de extensão rural, no início desse programa, que é o ATE, nós aumentamos para 945 milhões esse ano que estamos concluindo, e para a próxima safra, essa que inicia agora em julho, o governo está destinando 1 bilhão de reais, mais de 1 bilhão de reais para a assistência técnica e extensão rural da agricultura familiar. Então, senhoras e senhores, uma preocupação no sentido de fortalecer a agricultura familiar, justamente por considerar que ela tem, além do enorme potencial de produção agrícola, uma enorme capacidade de gerar empregos, contribuindo assim para distribuir melhor a renda. Uma preocupação especial, deputado, com a questão do semiárido. Está sendo lançado o segundo plano safra do semiárido, com recursos da ordem de 4,6 bilhões de reais. O nosso semiárido é uma região que tem particularidades, sofre muitos efeitos das irregularidades climáticas e, por isso, precisa do governo federal de uma atenção diferenciada. Daí, essa preocupação de separar recursos especiais a juros mais baixos para os agricultores familiares do semiárido. E, ao fazer isso, o Piauí é fortemente beneficiado, porque mais da metade dos municípios do Piauí são da área do semiárido. A nossa presidente, Dilma, acredita tanto na agricultura familiar que
está destinando importantes recursos para a modernização da frota agrícola familiar. A gente não acha que o agricultor familiar deva continuar trabalhando só com o machado, com a enxada, com a foice, com o facão, com o seu suor apenas. Essa coragem tem que continuar. E o nosso agricultor, a nossa agricultora tem essa coragem. Mas nós queremos que eles absorvam tecnologias, compre equipamentos. Por isso, o Pronaf inclui 12 bilhões de reais para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas. A juros, deputado Evaldo, a juros de 0,5% a 2% ao ano, deputado Magalhães. Juros, portanto, negativos. Porque quando você bota uma inflação de 5%, esse juro aqui não está sequer compensando o sistema bancário pela desvalorização do dinheiro emprestado. É uma decisão de quem acredita na agricultura familiar. Também a questão do emplacamento simplificado desses equipamentos. Os agricultores, tanto os pequenos quanto os grandes, reclamavam de terem que emplacar todo ano os seus tratores. Pois a presidente Dilma, mostrando sensibilidade, coragem, abrindo mão de recursos, lançou, junto com o Plano Safra, uma medida provisória que simplifica o licenciamento dos tratores. Haverá um único licenciamento para toda a vida útil desses tratores. Ao invés de ter que licenciar todo ano, os tratores dos agricultores serão licenciados uma única vez. E o documento só será exigido quando eles estiverem trafegando em estradas e vias públicas. Portanto, demonstra a nossa presidente um grande compromisso com a agricultura familiar. Uma parte, deputado Magalhães. Deputado Merlon, Vossa Excelência faz uma fala nesta sessão de hoje muito importante. Não só falando do que a nossa Presidenta da República faz ao lançar o Plano Safra 2014-2015, mas também, deputado, também resgatando o feito dos últimos 11 anos e 4 meses e 27 dias nesse país. Verdade. É bom que a gente diga, às vezes a gente fica olhando e por educação é obrigado a ouvir determinados discursos aqui, tentando trazer o passado de volta, quando a gente sabe que esse passado pouco significou na vida do povo brasileiro. O programa do governo federal com relação e os programas com relação à agricultura familiar, cada ano que passa aumenta. Este é um governo que vem valorizando a agricultura familiar. A agricultura familiar de 2003 para cá tem sido uma prioridade no nosso governo. Isso só é feito por um governo que sabe que está na agricultura familiar mais de 60% da produção agrícola do nosso país. Verdade. Só quem tem essa leitura é que valoriza a agricultura familiar. Nós sabemos que hoje ainda tem o movimento social, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no nosso país, ainda tem algumas demandas, mas nós não podemos negar que avançou muito, deputado Melão. Você vê aqui no Piauí, não foi só a questão do INCRA, né, através do Instituto de Colonização de Terras, mas também o crédito fundiário do governo do ex-governador Wellington Dias, que dezenas de milhares de pessoas, né, foram agraciados com terra, com moradia, com água, com energia e crédito para poder trabalhar a terra. É por isso que hoje o Nordeste mudou, o Piauí mudou, o homem do campo melhorou a sua vida, porque a partir do momento que ele vivia em uma busca incessante através de um pedaço de terra e não conseguia, e ele conseguiu essa terra com crédito, com moradia, com água e com energia, é por isso que o Piauí, que o Nordeste, que o semiárido brasileiro hoje, ele não vive aquele estado famélico, nem aquele estado de desgraça, desculpe o palavrão, mas é isso que os nossos opositores tentam passar. Eles tentam trazer a desgraça, aquilo que não presta, diariamente. E eles têm razão. Quando lá estiveram,
pouco fizeram. Pelo Nordeste foi nada. É só você, Excelência, pegar os investimentos na área, né, da agricultura familiar do nosso estado, que foi zero. O governo de hoje, ele não só anistia o débito do grande latifundiário, do grande agropecuarista, mas principalmente também do pequeno agricultor, como no final do ano passado a presidenta Dilma, no primeiro momento, quem devia até 10 mil, ela estaria anistiando 8.500, e os 1.500 restantes pagaria em 15 vezes e estaria aberto o crédito novamente. Agora, depois não, ela disse, não, vamos anistiar os 10 mil e o crédito dessas pessoas ficam abertos. Então isso é que é programa de governo de inclusão social. Esse é um dos motivos daqueles que combatem o governo do Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Lula, da nossa presidenta Dilma, né, simplesmente combatem por isso, porque querem trazer de volta, né, o esquecimento, né, jogar o quem não tinha nada, ou as pessoas mais humildes, relegar eles ao esquecimento, a secundarizar os interesses deles. Porque eu não acredito que esse povo que passou lá tanto tempo, 503 anos de um mesmo pensamento, ele volta em 12 anos depois para dizer, não, agora nós viemos bonzinho. É lógico que não. O Lula fez o governo que fez por dois motivos. Primeiro, porque conhece o Brasil como poucos. Segundo, porque ele, na verdade, ele tem a cabeça e o coração de brasileiro e de nordestino. Vá botar uma almofadinha desse para governar os nossos destinos, como já aconteceu no passado, deputado Merlong, para ver a bagaceira que vai acontecer. O povo piauiense, nordestino e brasileiro não vai querer voltar ao atraso, querer voltar ao passado, aonde o dinheiro tinha para um lado da sociedade, para os grandes, para os pequenos, nada acontecia de bom na vida dessas pessoas. Então eu queria parabenizar, né, a nossa presidenta por esse programa com relação à safra da agricultura familiar 2014-2015 e Vossa Excelência pelo discurso que faz nessa data de hoje e a parte que me concede. Agradeço e incorporo sua parte, deputado. De fato, a agricultura familiar recebe uma atenção especial do nosso governo, atenção que se manifesta no aumento dos recursos disponibilizados através do PRONAF. Como eu já coloquei os dados aqui, aumentaram mais de 10 vezes em relação à última safra do governo anterior ao nosso governo. Manifesta-se também nesse compromisso de resgatar a assistência técnica e extensão rural, de colocar através à disposição da agricultura familiar recursos técnicos modernos como máquinas e equipamentos. Mas quem governa, não governa apenas para um segmento da sociedade. Então, a nossa presidente Dilma, além de ter lançado ontem o Plano Safra da agricultura familiar, lançou também o Plano Safra do agronegócio. Nós sabemos que o agronegócio também é importante. Do ponto de vista da distribuição de renda, do equilíbrio, a agricultura familiar tem um impacto positivo muito maior. Ela produz mais alimentos, ela gera mais renda para um número maior de famílias, gera mais emprego. Mas o agronegócio cumpre uma função essencial no sentido de gerar matéria-prima que é em seguida transformada pela agroindústria e assim ajuda a alimentar as nossas cidades, a gerar divisas através das exportações, divisas importantes para equilibrar a economia do nosso país. Então, a nossa presidente Dilma, mostrando toda a sua competência de mulher dedicada, de mulher sensível, também lançou o Plano Safra do agronegócio e destinando 156 bilhões de reais para o Plano Safra do agronegócio. Um crescimento de 14,7% em relação ao ano anterior. Vejam só, 14,7% em relação à safra que está sendo concluída agora. Portanto, muito acima da inflação. Isso é coisa de quem acredita no Brasil. Isso é coisa de que não embarca na onda daqueles que querem derrubar abaixo a autoestima dos brasileiros e piauienses, apenas no intento de gerar um ambiente de descrença tal que permita o retorno daqueles que sempre utilizaram os governos como instrumento de privilégios de poucos. É coisa de quem acredita no Brasil aumentar os recursos à disposição dos nossos agricultores muito acima
da inflação. E não só isso, disponibilizando esses recursos a taxa de juros bem mais baixas. Bem mais baixas. Eu fui consultar as informações e verifiquei o seguinte: enquanto que na safra de 2001-2002, os juros cobrados dos agricultores variaram entre 8,75 a 10,75, nesta safra 2014-2015, os juros ficarão entre 4% e 6,5%. Portanto, a metade dos juros cobrados nos governos anteriores. São recursos mais abundantes, recursos mais baratos, colocados à disposição do nosso agronegócio para que o Brasil possa continuar crescendo. E para que o Piauí possa embarcar junto nessa canoa. Mas além do agronegócio de grande porte, a nossa presidente abriu uma preocupação especial para os médios produtores. Havia uma situação desconfortável dos médios produtores. Existia o Pronaf para a agricultura familiar e o agronegócio para os grandes. E os médios produtores, muito importantes também, milhares de médios produtores, ficavam sem um atendimento adequado às suas necessidades. Por isso, dentro do plano safra do agronegócio, a nossa presidente destinou 16,7 bilhões de reais para os médios produtores. Também para que eles possam investir nos seus negócios e participar desse esforço de geração de emprego, geração de alimentos, geração de matérias-primas. Com isso, eu concluo a minha palavra, lembrando que o Piauí participou ativamente desse esforço de melhoria do agronegócio e da agricultura familiar brasileira. Vejam aqui, por exemplo, o seguinte: a safra de grãos de 2002 e 2003 no Piauí foi de 786 mil toneladas. A safra de grãos de 2013 e 2014, que está sendo agora concluída, chegou a 3 milhões e 500 mil toneladas. Então, o Piauí vem crescendo acima da média do Brasil. Alguns não reconhecem isso porque preferem falar sem o auxílio dos dados da realidade, preferem levantar suspeitas e criar um clima de descrença no Piauí. Tem que levar em conta aquilo que está acontecendo concretamente na vida real das pessoas. Mais emprego, mais renda gerada através da agricultura, com esse salto importante de 786 mil toneladas para mais de 3 milhões e 500 mil toneladas, em razão do apoio que está recebendo a agricultura familiar de um lado e o agronegócio de médio e grande porte de outro lado. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Como não há mais nenhum orador inscrito, declaro encerrado a presente sessão.